Questão número 7 do nosso material, questão do SESMAC Medicina 2022-2. Ele fala o seguinte: mudanças climáticas em regiões geladas podem causar a extinção de espécies. Por outro lado, o derretimento do solo congelado vem trazendo à tona vestígios até então escondidos sobre a camada de gelo. Recentemente, foi encontrado na Sibéria a ossada de um mamute de 10 mil anos, cuja identidade foi determinada através da técnica de datação do carbono 14. Essa técnica de datação é possível devido a. Primeiro vamos falar um pouco sobre o carbono 14, tá? Então, o carbono de massa 14, ele é um isótopo do carbono de massa 12 e do carbono de massa 13, só que ele só tem vestígios, tá? O mais abundante é o carbono de massa 12. Mais bacana. Esse carbono 14, ele tem em média 5.700 anos de meia-vida, ou seja, ele leva 5.700 anos para transformar para o decaimento de 50% da sua massa. Então, 50% da massa dele. Se hoje eu tenho 1 quilo de carbono 14, daqui a 5.700 anos eu terei meio quilo. Certo? E como é que ele se forma na natureza? É o seguinte: o nitrogênio, de massa 14, número atômico 7, ele sofre uma radiação, certo? Então, o nitrogênio, que não tem carga, mas tem massa 1, ele reage com ele, reação nuclear, e forma um carbono de massa 14, 6 prótons e um hidrogênio de massa 1 e número de prótons 1. Observe que aqui é preservada aquela lei que eu já falei para vocês. Se eu não falei, vou falar agora, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Então vamos somar massas, ó, 14 mais 1, 15. 14 mais 1, 15. E a outra regra é que o número de prótons do reagente seja igual ao número de prótons do produto. Então, 7 mais 0, 7. 6 mais 1, 7. Certo? Outra coisa, como é que o carbono 14 vem parar no nosso organismo, Sandrão? Simples. O carbono 14, as plantas absorvem CO2 e junto vem lá um carbono 14. A gente come verduras, né? Então, a gente come frutas, verduras e aí o carbono 14 ele entra no nosso organismo, beleza? Só que o carbono 14 tem uma coisa muito importante para você responder essa questão, que é o seguinte: esse carbono 14, a, ele é constante na atmosfera. Ele é constante na atmosfera. Como constante na atmosfera, Sandrão? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu aluno fera, que a velocidade de formação dele é igual à velocidade de desintegração. Então, você sabendo isso, você já consegue responder essa questão do SESMAC, porque ele fala o seguinte, ó, letra A. Primeiro, sempre ressaltando a pergunta. Qual é a pergunta da questão? Qual a pergunta? Essa técnica de datação é possível devido a. Você consegue datar devido a quem? Devido à decomposição do carbono 12? Não, é decomposição do carbono 14. Então tá fora. Você consegue devido à maior fixação do carbono nos tecidos dos organismos após a morte? Não. Ele não vai ficar fixado, né? Até porque, com o passar do tempo, ele vai sofrer desintegração. Então, verdadeiro, falso também. Certo? Próximo. Letra C. A emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismo após a morte. Não tem nada a ver com o carbono 12, essa questão.
Falso também. Essa técnica de datação é possível devido à comparação da proporção do carbono 14 e o carbono 12 presente na atmosfera com a proporção do 12 e do 14 presente no tecido. Está aí a nossa resposta correta, até porque se você ler, essa é a que mais tem uma relação com a técnica de datação, certo? Vamos ler a outra para você ver porque está errada. Transformação de carbono 12 em carbono 14, não é isso? Você já sabe de onde é que vem o carbono 14 no organismo após a morte. Você já sabe que a gente não é o carbono 12 que se transforma em 14, né? Você agora já sabe, meu aluno fera, que o carbono 14 a gente consome ele e ele é constante na atmosfera. Sua velocidade de formação é igual à sua velocidade de desintegração. Bacana? Resposta a letra D.